Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, sou a Adriele, professora de Educação Infantil, criadora da página Miudezas do Cotidiano, e aqui eu te ensino a fazer um planejamento de sucesso de forma simples e descomplicada. E hoje nós vamos falar aí como iniciar um projeto na educação infantil. Eu sei que isso é uma dúvida recorrente de muitas professoras, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no nosso vídeo, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de câmera e eu vou mostrar a minha mão e conforme eu for falando, eu vou escrevendo e aí a gente vai tendo aí reflexões que são importantes nós pensarmos para a construção de um projeto que, gente, o projeto ele precisa ser significativo para sua criança. E eu já vou parar de falar, né, dessa parte, eu vou entrar aqui, porque senão eu já vou entrar no conteúdo sem escrever. Vou mudar de câmera aqui e vamos lá. Como iniciar um projeto na educação infantil? E tem alguns pontos que nós temos que pensar quando a gente pensa em projeto. A primeira delas é algo crucial, porque sem ela a gente não pode começar um projeto. Que é o quê? Algo que a gente está cansado de ouvir falar, tá? Que é observação e identificação de interesse. Olha, quase faltou espaço, hein? Gente, não ligue pra minha tortura, tá bom? O importante é o que tá escrito. Então, vamos lá. A primeira coisa é a observação. Gente, a observação, ela é fundamental neste processo. E aí que mora, eu acho que um dos maiores problemas das professoras na educação infantil. Por quê? Existem alguns fatores. Um deles é a sua escola, você sendo professora, tá? Então, eu entendo que tem escolas que querem que aconteça projetos, tem escola que não cobra projetos, tem escolas que já impõem os temas. Então, por exemplo, essa parte já de observação e interesse, identificação do interesse da sua turma já não vai acontecer, o que é péssimo. Porque se as suas crianças elas não estão envolvidas, elas não têm interesse em saber sobre o que você está propondo, até onde faz sentido? E eu sei que muitas das vezes nós somos só as professoras, a gente não pode mandar, a gente não escolhe o tema, nós somos obrigadas a fazer. Eu entendo isso, tá? Eu sei porque eu vivo isso na realidade. Não vivo em questão da minha diretora cobrar, mas eu já vivi em momentos, em algumas escolas que eu trabalhei, todas as salas vão trabalhar bichinhos de jardim. Adriele, qual bicho você quer? Fulana, qual animal você quer? Ciclana. E daí cada turma só trabalhar aquele animal, aquele bichinho de jardim. Sabe? Até onde faz sentido? E se a minha turma tiver interesse por outra coisa que não seja bichinho de jardim, eu não vou poder desenvolver nenhum projeto porque me impuseram isso? Então, isso é um dos fatores que nós podemos sim e devemos cobrar das nossas diretoras, pedagogas, orientadoras, tá? Eu entendo que quando você está numa escola particular, é muito mais desafiador você bater de frente, porque se você bater de frente, o que vai acontecer? Você ganha a conta. É simples, não tá feliz, vaza, né? É isso que eles vão fazer. Mas quando você trabalha em uma rede pública, que é a maioria das professoras que me assistem, gente, eu já fiz uma pesquisa de pessoas que participam das imersões que eu faço, das minhas alunas dos meus cursos fechados, e quase 70%, 67, 68%, mais ou menos ali, são professoras de rede pública. Então eu sei que a maioria de vocês é de rede pública. E aí eu digo uma coisa, lute pelo direito das suas crianças, tá? Claro, eu sou de rede
privada, não vou lutar? Claro, mas aí você tem que pensar como que você vai fazer isso sem você também ser punida e ganhar a conta do seu trabalho, porque eu entendo que também o nosso trabalho, ele é necessário, né? É o nosso ganha-pão. A gente precisa desse ganho financeiro, que ele é muito importante. A gente pode até trabalhar por amor, mas amor não paga conta. A gente sabe disso. Então, eu estou aqui literalmente jogando bem a real para vocês. Tente argumentar para que sim, se você for obrigada a ter projetos, a trabalhar com projetos, que seja do interesse da sua turma. Só que daí vem um ponto importante, a gente já vai escrever agora aqui o segundo ponto, que no caso é o diálogo com as crianças. E daí, essa parte pega muita professora. Por que, Adriele? Ai, minha turma não fala, minha turma não verbaliza. Então, ou tem professora que também se engana, né? Ai, minha turma já verbaliza, posso ver o que eles querem. Gente, nem tudo as crianças na educação infantil elas vão verbalizar, apesar de já terem a oralidade desenvolvida. O que o professor ele precisa fazer? Ele precisa observar do que as suas crianças estão brincando, do que as suas crianças elas conversam entre si. Um projeto não precisa ser necessariamente um projeto de natureza, um projeto de água, um projeto de reciclagem. Pode ser um projeto de algo que não existe. Como assim, Adriele? Pode ser, por exemplo, um projeto de bruxas. Alguma coisa que tem ali histórias sobre bruxa, acontecimentos. Não sei. A sua turma, ela brinca muito de bruxa. Eles falam muito disso, não sei o que, não sei o que. Por que não? Sua turma fala muito de dinossauro. Gente, o dinossauro tá... Em algum momento existiu no planeta Terra. Existe agora? Teoricamente, faz muito sentido. Ai, em vez de aprender sobre água, os animais que já existem. Faz sentido? Ou dragões. Faz sentido? Teoricamente... Não, porque não é uma coisa que pode ter existido, mas não existe agora, certo? Mas você vai envolver muito mais as crianças se você fizer de acordo com os interesses deles. E esse projeto, você vai observar, olhando o diálogo dessas crianças, as conversas que eles têm, ou a minha turma não verbaliza, como que eles brincam. A criança, ela presta muita atenção. Minha criança não verbaliza. Eles têm 2 anos, 2 para 3. Já começam a falar algumas palavrinhas, né? Mas eles não falam, você não vai perguntar para uma criança de 2 anos. Vamos fazer um projeto de abelha de joaninha. As crianças nem sabem o que é. Você não pode induzir, entende? Mas você começa a perceber que quando vocês vão pro quintal, as suas crianças, elas ficam envolvidas com as formiguinhas que elas estão passando ali. Eles percebem e eles olham, olha tia, olha, não sei o que, e um chama o outro, e daí eles querem pisar, e daí o outro quer pegar a formiga. Talvez aí sim, ó, é um indicativo de que algo pode acontecer ali. E daí sim você começa a ter uma conversa com eles, mesmo que eles não verbalizam ainda, né? Mas eles vão se comunicar de outras formas, com gestos, com balbucios, mostrando com o olhar. Enfim, eles se comunicam, as crianças se comunicam. Então, essa parte de observar e definir e ter esse diálogo com as crianças é fundamental, é o princípio de tudo, e é aí que mora o perigo, porque muita professora não sabe como fazer esse tipo de coisa, tá? E daí a gente já vai engatando para o terceiro ponto, que é aqui a definição
do tema central. Aí mora um perigo muito grande, tá? Que é o que eu falei ali pra vocês. É a questão. Ai, minhas crianças já falam, então vai ser fácil, não sei o quê. E daí você viu uma criança aleatória falando de abelha. E daí você fala, vai ser abelha. Então vai ser abelha. Ou então você pega e pensa, eu vou deixar as crianças escolher. Aí você pega um tema água, pega um tema joaninha e pega um tema dinossauro. E daí, vamos fazer uma votação, crianças. O que vocês querem aprender? Quem quer aprender de joaninha? Eu. Aí você marca lá quantas crianças querem. Quem quer aprender de dinossauro? Os outros, eu. Aí você marca lá. Olha, o que ganhou foi esse tema, então vai ser esse tema que a gente vai trabalhar. Tem gente que acha que deixar a criança escolher e ser protagonista é assim, mas não é. Ela é muito mais complexa. Ela é muito mais... Por isso que é tão difícil, porque ela é muito subjetiva. E para isso o professor tem que ter um olhar atento, que é o que a gente já está cansado de falar, o professor já está cansado de ouvir, mas na prática não acontece. Na prática acontece o quê? Aquelas abordagens antigas que o professor escolhe um tema, vai fazer atividades em cima daquele tema. E daí? Será que vai ser significativo para a criança? Será que ele vai se envolver? Outra coisa, temos que pensar no tempo que vai durar esse projeto. Você não pode estabelecer um tempo antes, porque um projeto ele pode durar 3, 4 semanas, pode durar 3, 4 meses, pode durar meio ano, pode durar um ano inteiro. Vai depender do interesse da tua turma. Quando eu estive no berçário, nós percebemos que os bebês, eles tinham muito interesse por coisas que voavam. E nós demos um nome para isso, que era o quê? Elementos do ar. Então, tudo que tinha ar, vento, era algo que eles se interessavam muito. E a partir disso, da nossa observação, das brincadeiras que eles estavam vivenciando, brincando com pipas de sacola, fazendo o tecido voar, olhando, a gente colocava o tecido voava lá em cima e depois voltava, e eles ficavam fascinados com aquilo. A gente tinha umas fitas ali para brincar, para dançar, eles colocavam ali, eles erguiam a mãozinha assim para quando passasse o ventilador voar. São coisas que nós percebemos. Os bebês falavam? Não. Nós tínhamos bebês de 11 meses. E bebês até 2 anos. E nós percebemos que as crianças elas tinham interesse nisso. E isso foi um tema que daí nós começamos a pesquisar mais em possibilidades de experiências que eles poderiam ter que envolvessem o ar. E nós realizamos o ano inteiro, porque essa curiosidade se sustentou. Então, quando a gente vai pensar num projeto, você não pode pensar no projeto, vou fazer 3 semanas, vou fazer 2 meses, vou fazer tanto tempo. Não faça. Se você começar já estabelecendo tempo, você está errado. E daí entra de novo a questão, a minha diretora mandou. Se a tua diretora mandou, você tem 2 opções. Ou você faz, ou você vai procurar outra escola para ser feliz em outro lugar. Há essas 2 possibilidades. Então, definir o tema central. E daí, você vai ter a questão da exploração e pesquisa com as crianças. Exploração e pesquisa. Não traga tudo pronto. Não dê aulinhas. Traga coisa para que eles possam experimentar, sentir, vivenciar. Traga perguntas em vez de respostas. Vocês definiram o tema dinossauros, porque suas crianças gostam muito de dinossauro e é uma das brincadeiras ali que envolve boa parte da turma. E daí? Como que você vai fazer essa parte?
você vai pegar e vai trazer questionamentos, perguntas. Como será que o dinossauro nasce? Dinossauro voa? Dinossauro só fica na terra? Dinossauro come o quê? E aí vai surgindo perguntas, questionamentos, e dentro disso você daí sim, você vai trazer o próximo ponto, que é planejamento das propostas. Você vai planejar as propostas, as atividades, enfim. Você vai ter que fazer esse planejamento. Não planeje para muito tempo, tá? Essa é uma dica importante. Planeje o período do seu planejamento. Então, se o seu planejamento é semanal, você planeja o projeto semanalmente. O que aconteceu essa semana? Você vai observar o que aconteceu essa semana. E dentro do que aconteceu essa semana, você vai criar novas projeções para a semana seguinte. Ah, meu planejamento é quinzenal. Você planeja para 15 dias. E depois, quando você for planejar para os próximos 15 dias, você continua planejando esse projeto. Nunca tenha um projeto pronto lá desde o início. Vamos começar tal data, tal tema, a primeira atividade vai ser isso, a segunda atividade vai ser... Eu já fiz projeto assim, tá? Foi aquele que eu falei, dos bichinhos de jardim. Eu lembro, o meu foi aranha. Ah, eu fiquei tão decepcionada, porque o que eu ia fazer da aranha? Eu não queria aranha, eu não queria. Foi sorteio, tá? Foi sorteio, então a pedagoga escolheu o tema. E daí fizeram papeizinhos e foi sorteado para as professoras qual turma ia pegar o quê. E daí tinha que trabalhar o semestre inteiro aquilo e no final do ano ia ter uma exposição em relação a isso. Será que fez sentido para as minhas crianças? Até que ponto? Eu não sei até que ponto que foi. Porque depois eles acabaram se envolvendo e eu não me aguentei e eu não consegui trabalhar só aranha. Não existe só aranha no jardim. Então eu acabei, não foquei na aranha. Eu trabalhei também a aranha, mas todos os outros bichinhos de jardim que as crianças encontraram, a gente conversou. Nós observamos, nós registramos, enfim, houve todo um outro projeto. Mas o foco era para ser a aranha, mas eu, como professora pesquisadora, eu não consegui ficar presa. Entende? Então, mesmo que você receba, digamos assim, uma ordem, até que ponto você vai obedecer e até que ponto você vai ir além com as suas crianças. Pensa com carinho que eu tô dizendo, tá? Então, você vai começar a planejar essas propostas. E lembre-se, são propostas de preferência de exploração. Traga uma mesa de luz, traga dinossauros com uma caixa de... Sabe gaveta? Aqui, gente, na minha realidade, eu encontro muitas gavetas na rua. Não sei o que acontece com o povo, que o povo ama jogar guarda-roupa fora. E direto eu encontro as gavetas. Pegue gavetas, coloque areia dentro, coloque terra dentro, coloque os animais, coloque algumas árvores, essas árvores de brinquedo, né, que a gente tem. Deixa as crianças explorarem. Deixa elas vivenciarem. Observe o que elas falam na hora que eles estão brincando com o dinossauro. E todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo isso, não? Enquanto alguns estão brincando com o dinossauro ali, que faz parte do projeto de dinossauro que vocês estão fazendo, o outro tá pintando alguma coisa livre. Não tem que ficar pintando dinossauro, tá? Livre, o outro tá brincando de pecinha, o outro tá brincando de boneca. Você organiza espaços dentro da sala, dentro... no quintal, no jardim, no solário, não se detenha a fazer dentro da sala e muito menos nas mesas. Ah, não pode usar mesa? Claro que pode, mas por que usar só mesa dentro da educação infantil? Eles vão ter o fundamental inteiro para ter que ficar sentado numa carteira. Então, deixa eles brincarem no chão. Ah, é pré, eles têm que aprender a sentar. Não, gente, não tem que aprender nada. Eles têm que ter as experiências, eles precisam viver as experiências, tá?
Próxima coisa, que daí isso não é para acontecer lá no final, porque normalmente o que acontece? O professor planeja, o professor aplica e depois de ter todo um produto final, ele faz a exposição e convida as famílias. E isso está errado. O envolvimento, aqui ó, vou colocar aqui ó. Envolvimento da comunidade. Esse envolvimento, gente, ele precisa acontecer o período inteiro, tá bom? O período inteiro. Ah, eu comecei o projeto faz uma semana. E daí? Você já identificou um interesse. Você já identificou um tema. Você conseguiu fazer esse diálogo com as crianças. Você vai começar a pensar em alguma proposta? E por que não convidar alguma família que tenha a ver com isso? Ah, as crianças estão falando, não param de falar de coelho. E uma das crianças tem coelho. Ou às vezes não é criança, às vezes teu primo tem coelho. Algum parente da diretora tem coelho. Por que não trazer já ali? Entende? Ao trazer alguém da comunidade, de parentes, de amigos, familiares das crianças para poder participar, é muito legal. E não fique mandando atividade para os pais fazerem. Atividade é uma coisa muito chata. Você tem que fazer convites que você envolva as suas famílias. O envolvimento das famílias é muito legal nos projetos. E é interessante eles saberem o que as suas crianças estão se envolvendo, explorando e desenvolvendo dentro da escola. Porque tem muita gente que não sabe o que uma criança faz dentro da creche. O que a criança faz dentro da creche? Ela brinca, ela come, ela dorme. E troca de fralda se for bebê. Mas é muito mais do que isso. A gente sabe, a gente está ali no cotidiano. Mas muita gente não sabe o que a gente faz. As crianças brincam e as professoras olham. Para muitas das pessoas é isso. E educação infantil não deve ser isso. Porque se fosse só isso, o professor não precisava estudar 4 anos de pedagogia, mais 1 ano, 2 anos de especialização. E tem professores que têm até mestrado. Para que um professor vai estudar mestrado para limpar bunda de criança? Gente, nós estamos lidando com um ser humano. A criança, ela não vai ser alguém um dia, ela já é. Ela já é alguém hoje. Então, nós temos que valorizar o que a criança sabe, a vivência dela, a história dela, os interesses dela, onde essa comunidade está inserida. De repente, a comunidade que você está inserida faz todo sentido e as crianças, sei lá, trabalhar o cacau. O que é cacau? Os pais trabalham lá nas plantações de cacau. Gente, para mim isso não faz sentido nenhum na minha realidade. Mas talvez lá na realidade daquela cidade, daquela escola, vai fazer todo sentido. Entende? Você tem que ver o que faz sentido para sua realidade. E daí você vai envolver a comunidade durante o processo. Porque quando chegar lá no final, se você quiser apresentar alguma coisa, você pode. Mas um projeto não precisa necessariamente ser trabalha todo o projeto e exposição final. Isso tá errado, essa concepção. A família e a comunidade, ela tem que vir no meio, neste percurso. E daí, neste percurso, você pode convidar uma família para contar uma história. Você pode convidar alguma família que tenha alguma coisa em relação com esse tema que vocês estão trabalhando. Se caso tenha alguma coisa que seja relevante, que tenha a ver com o que vocês estão trabalhando e vocês puderem sair da escola, ir numa pracinha que tem perto da escola, ou fazer um passeio na cidade em relação àquele tema. Ou ir até mesmo, aqui aconteceu esses tempos, que as crianças estavam fazendo um projeto ali de algumas árvores, assim, com flores, enfim, era algo que as crianças tinham interesse, e uma das crianças tinha um espaço muito legal dentro do quintal de casa,
com vários tipos de árvores, com vários tipos de flores, enfim, era uma coisa bem legal. Eles moravam perto, então a professora, juntamente com com as crianças, foram todas até a casa dessa criança para eles observarem, para eles conversarem. As crianças, elas tiveram contato ali, né? Elas tinham o tablet, né, que o município mandou, né? E eles puderam tirar fotos, as crianças fizeram os seus registros. Perceba o quanto isso é valioso e o quanto essa experiência foi significativa para aquele agrupamento que talvez para outra turma não ia fazer sentido. Então é isso, eu quero que vocês entendam isso, gente. O planejamento tem que ser sempre contínuo e precisa envolver a comunidade. E no meio deste percurso vai vir a avaliação contínua. E quando é contínua, gente, é sempre. Toda vez que você for planejar, você vai pensar e vai fazer uma avaliação. Tá fazendo sentido para as crianças? Eles estão gostando? O tema mudou? Porque vamos voltar lá para o nosso tema de dinossauros. As crianças estão falando muito de dinossauros, só que de repente eles empacam num tema específico, que é o ovo. Dinossauro nasce de ovo? Que animais que nascem? Aí de repente alguém surge alguma coisa. Ah, mas galinha também nasce de ovo. E daí, de repente, as crianças começam só a falar de galinha, galinha, galinha. O projeto, aí você fala, ei, o projeto é dinossauro, não é galinha. E daí você quer redirecionar de novo pro dinossauro. Só que daí o dinossauro já passou. Já não é mais o tema. E daí, mesmo o projeto tendo iniciado com os dinossauros, de repente ele vai dar uma nova direção e vai ir para a galinha. E tá tudo bem. É a continuação do projeto. E você vai identificar isso como avaliando. E como que você vai avaliar isso? Vem o próximo ponto. Registros. Registro e documentação. Para isso, documentação. Para isso, gente, é fundamental, é importantíssimo, imprescindível, meu Deus, que tortura. Mas o importante é que vocês entendam, né? Desconsiderem a tortura aqui, porque eu escrevo de lado, gente. Eu preciso escrever de lado, daí se eu escrevo reto, ai, sai torto. Coisas de professora, manias de professor. Se você fizer o registro, se você fizer... Ai, como que eu vou fazer o registro dela? Gente, tudo enrolou. Tudo isso eu mostro bem detalhadamente como fazer esses registros dentro do meu curso fechado CPS, que é Construindo um Planejamento de Sucesso. E os registros, eles são fundamentais para que nós consigamos ver e avaliar as coisas que as crianças estão vivenciando, aprendendo e experimentando. Que tipo de registro você pode fazer? Você pode fazer mini histórias, você pode fazer mapas mentais, você pode fazer narrativas, você pode fazer diário de bordo, você pode fazer relatórios, você pode fazer parecer, você pode fazer quadros de observação. Gente, tem tanta coisa. Além, dentro desses registros, entra junto fotos e vídeos. Você pode criar um QR Code com vídeos, fazer uma montagem de vídeos, alguma coisa para mandar para as famílias. Você pode criar pequenas documentações para registrar esse momento desse projeto específico. Ah, eu não quero fazer isso. Você faz tudo também, quem sabe, dentro do seu caderno de planejamento. Então, você faz o roteiro semanal daquela semana ou daquela quinzenal, né? E daí, depois de ter esse roteiro pronto, você vai escrevendo as coisas que vai acontecendo e não só o que vai acontecendo. Coloca uma mini história junto no meio, coloca um mapa mental de uma conversa, coloca pontos, puxa pontos, escreve uma mandala. Gente, tem tanta coisa de registro que nós podemos fazer. E esse registro, ele não pode estar somente nos
nos nossos cadernos, numa coisa que é só nossa, na nossa pasta. Ou tem gente que, preciso fazer no caderno, escrever no caderno? Não. Se você quiser e você for uma pessoa tecnológica, você pode fazer tudo no computador, faz tudo no Canva, faz tudo no Drive, faz tudo onde você quiser, no PowerPoint. Você pode fazer tudo no computador. E se você não é nada tecnológico, não tem problema, você pode fazer tudo à mão, não existe regra. Existem muitas possibilidades. Só que daí quando há muitas possibilidades, os professores ficam perdidos. E é por isso que dentro do CPS, gente, esse curso eu abro as inscrições bem raramente, tá? Eu vou deixar um link aqui, porque agora, se você tá vendo bem recentemente, daqui uns dias eu vou abrir as inscrições para o CPS, tá? Então participe da imersão pedagógica, que a imersão é gratuita, você vai aprender aí como fazer um planejamento, você vai aprender muitas coisas mais detalhadas do que eu tô falando agora dos registros. Eu vou falar sobre isso na imersão, tá? E se caso já tiver passado, de qualquer maneira, clica aqui no link, porque daí existe uma lista de espera. E quando abre de novo a imersão, né? Aí vocês recebem todo esse conteúdo aí, também de forma gratuita, e daí eu abro as inscrições para o CPS. E lá eu explico tudo muito, muito, muito detalhadinho, assim, de como você pode fazer um planejamento de sucesso de forma simples e descomplicada. E você tendo esse registro, gente, aqui, registro de documentação, você vai conseguir dar visibilidade para o seu projeto. Por isso, faça um passo de cada vez. Viva um dia de cada vez na educação infantil. Observe o que realmente as suas crianças têm interesse. Se o tema mudar no meio do percurso, tá tudo bem. Não se preocupa. Você sabe, tem gente que pensa só em coisas prontas, prontas, digamos assim, animais, água, essas coisas clichês que a gente já está acostumado. Mas sabia que, por exemplo, pode existir um projeto de linhas de escrita? Ai, como assim? Já parou para pensar as linhas que existem dos povos indígenas e do povo egípcio? Quais linhas existem? E se na sua sala tem uma criança egípcia? Na minha escola tinha crianças egípcias. E daí? Será que faz sentido? Será que as outras crianças vão ter interesse também em pensar nesse tema? Quais tipos de papéis? Onde podemos escrever? A gente só pode escrever no papel? Existe só canetinha? Gente, é construção ali de um projeto? E daí? Você pode desenhar na mesa de luz, você pode desenhar na terra, você pode desenhar na areia, você pode desenhar, quem sabe preparar algum papel, alguma coisa preta, um fundo preto, e trazer outros elementos para você compor com folhas, com galhos. Aí vai ter que colar para ter uma produção final? Não! Você tem ali esses objetos. Acabou a brincadeira? Guarda as folhas, guarda as pedras, vai brincar com outra coisa. E daí como que eu vou provar que eu fiz? Tira foto, escreve as mini histórias e daí entra os registros. E tudo isso é uma construção, gente. É construção vivida no dia a dia. E para isso a gente tem que entender o que as nossas crianças querem, o que elas buscam, quais são os interesses que elas têm. E como eu falei no início, a maioria das vezes eles não vão conseguir verbalizar isso. Então nem espere que eles vão verbalizar. Combinado? E se caso você ficou até aqui, gente, e você for professora de turma dos pequenos, você, se não é inscrito, tem que se inscrever. Porque no vídeo de amanhã eu vou trazer aí 10 ideias de atividades para você poder fazer com o berçário. Eu sei que o berçário é um desafio de muitas professoras, e se você for professora de pequenininho, não se detenha berçário. Eu vou falar berçário, mas se a sua turma for de maternal, também dá, também serve, tá bom? Então, se inscreve para você poder receber o vídeo de amanhã. Agora, no mês de janeiro, vai ter vídeo todos os dias para você e para poder te ajudar a iniciar o ano aí, ó, com os 2 pés na porta e fazer muita, muita, muita coisa boa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês.
Curta o vídeo se você assistiu até aqui, porque a maioria das professoras não assistiu até aqui. É um conteúdo longo, é um conteúdo denso, é um conteúdo de quem sabe e quem tem experiência. Eu tenho 15 anos de experiência na educação infantil. Eu já passei por muita coisa. Eu já trabalhei em todas as idades da educação infantil. Todas. Em todas as salas. Então eu sei do que eu tô falando, desde berçário até pré, porque eu vivi e vivo no cotidiano da escola, tá bom? Então curta o vídeo e a gente se vê então amanhã para falarmos aí sobre 10 dicas que você pode fazer com a sua turma de berçário. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!